misericórdia, Deus. Ser assim, ó Deus, para conosco. Tu sabes do que precisamos, Tu sabes, ó Deus, do que falta. Tu sabes, ó Deus, daquilo, ó Deus, que só Tu pode nos dar. Então eu te peço, ó Deus, se Tu convocaste o Teu Filho essa manhã, ó Deus, oramos, ó Deus, para que Ele possa estar sensível ao Teu Espírito e dar voz, ó Deus, a Ti, para abençoar as nossas vidas. Oramos assim nessa certeza e já Te agradecemos no Teu próprio nome. E a igreja diga amém, amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor, amém? Bom dia. Que Deus abençoe sua vida através da palavra que Ele mandou aqui para que nós compartilhássemos. O tema da nossa mensagem é perto do Pai. Você que quer estar perto do Pai, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria convidar o meu querido presbítero Moisés aqui, não sei se ele está por aqui, para me abençoar aqui. Se não tivesse alguém, puder avisar ele aí. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Desculpa, Moisés, não ter te avisado antes. Mas amém. Irmãos, livro de Lucas, capítulo 15, um texto muito conhecido de todos nós. Lucas 15. Nós vamos ler a partir do versículo 13. A parábola do filho pródigo. Que Deus nos abençoe nessa manhã, possa falar ao seu coração e possa fazer você sair daqui mais abençoado do que quando você entrou. Amém? Lucas 15, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e uma sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos-nos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, essa é a tua palavra, e nessa manhã, Senhor, te pedimos, fala aos nossos corações, que sejamos abençoados através da tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Os irmãos podem sentar. Eu queria, irmãos, introduzir essa mensagem falando, na verdade, de um outro contexto, para que aí depois a gente possa fazer essa conexão e chegar aqui onde a gente deseja.
Eu queria introduzir essa mensagem falando sobre o tabernáculo. Desde o Antigo Testamento, Números, Levítico, Deus ali cria toda uma instrução de como seria a proximidade dele com o seu povo. E aí eu detalhei aqui algumas coisas e trouxe uma imagem do tabernáculo para facilitar o nosso entendimento. Tá aí? Olha, esse era o tabernáculo. O tabernáculo ele é mencionado 138 vezes na Bíblia. O tabernáculo é cercado de mistério e todas as peças existentes no seu interior possuem um significado. Nada por acaso. O tabernáculo é uma grande prova da importância da adoração a Deus. O tabernáculo representa santuário. Tabernáculo pode ser traduzido como habitação, tenda da congregação e tenda de testemunho. O tabernáculo era uma grande tenda. Mas essa tenda não era uma mera barraca onde o povo pudesse se proteger do sol ou da chuva enquanto adoravam a Deus, enquanto cultuavam a Deus. Era muito mais do que isso. Ele era a figura e a sombra das coisas celestiais e representava a obra redentora de Jesus Cristo. O tabernáculo foi uma ordem de Deus a Moisés. O livro de Êxodo, no capítulo 28 e 29, mostram como Deus escolheu, preparou e santificou os sacerdotes para ministrar em seu santuário. Deus escolheu Arão e seus filhos para cuidar das coisas sagradas e ofertar os sacrifícios. Eles eram mediadores entre Deus e o povo. Posteriormente, Deus escolheu também os levitas para auxiliar no serviço sacerdotal. Como você pode ver, existia uma série de ritual para o acesso ao tabernáculo. O tabernáculo era dividido entre o átrio, ali o lugar onde eram oferecidos sacrifícios. Internamente na tenda tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos, onde Deus habitava. E dentro desse lugar santo tinha a arca. A arca aparece na Bíblia com vários nomes: Arca do Testemunho, Arca do Concerto, Arca da Aliança com Deus, Arca Sagrada, Arca Santa, Arca do teu poder e Arca da tua força. Era uma caixa de madeira coberta por dentro e por fora, coberta de ouro. Ela representava a presença de Deus, ficava escondida no lugar santo dos santos, que é a parte do lugar separado por uma grossa cortina, também conhecida como véu. No Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote podia entrar. Uma vez por ano, no dia da expiação, conhecido também como o dia anual do perdão, para fazer os sacrifícios de seus pecados e pelos pecados do povo. No tabernáculo tinha também o altar do incenso. Esse altar era usado para queimar incenso de manhã e à tarde. Esse incenso era composto de 5 substâncias. Estoraque, a primeira substância, colhido de uma árvore que destilava pequenas gotas perfumadas. Representava e simbolizava a adoração espontânea. Onixe era extraída de um molusco no fundo do mar. Simbolizava que o clamor deve sair do fundo da nossa alma. Galbano tinha que ser moído e esmagado para produzir o odor. Incenso puro, sal. Dentro do tabernáculo também tinha o castiçal. Está relatado em Êxodo, no capítulo 25, o candelabro. Era uma peça só, feita de ouro puro, pesava 30 quilos e tinha um suporte para 7 lâmpadas.
2 vezes por dia, de manhã e de tarde, o sumo sacerdote trocava os seus pavios e enchia a luminária com puro azeite de oliva. No tabernáculo tinha também a pia, era de bronze, também chamada de bacia. Era usada como lavatório. Os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrar na tenda para acender o incenso, logo após oferecerem um sacrifício. Dentro do tabernáculo tinha também o altar de cobre. Originalmente, em hebraico, altar significa lugar de sacrifício. Quando alguém pecava, escolhia-se um animal conforme as suas posses. Era necessário que esse animal fosse perfeito, sem manchas e sem ferimentos. Esse animal era levado aos sacerdotes para o matar e o colocar sobre o altar. Você vê todo o ritual e toda situação que era necessária para poder se chegar no lugar de falar com Deus. Eu vim aqui, querido, para dizer que muitas vezes nós ouvimos falar da importância e da necessidade do nosso relacionamento interpessoal, eu e você, como cuidar e como me relacionar com outra pessoa. Mas aqui, Deus nos traz uma reflexão intrapessoal. É o meu relacionamento comigo mesmo. Então aqui eu fiz questão de falar alguma coisa sobre o tabernáculo para que a gente entendesse o que era necessário fazer para se chegar até Deus, para chegar a falar com Deus. Então os sumos sacerdotes representavam ali o povo. No Novo Testamento, Jesus veio, foi crucificado. Sabe com qual objetivo? De rasgar o véu e nos dar agora a liberdade de chegarmos diretamente até Ele. Hoje, eu posso fechar os meus olhos e falar com Deus. O lugar santo dos santos, o tabernáculo, passou a ser eu mesmo, passou a ser você. O tabernáculo, querido, ele é cheio de detalhes. Cada tecido, cada cor, cada pano, cada linha, cada coisa tinha que ser daquela forma. Tinha que ser tudo perfeito. Jesus veio para que tudo isso fosse deixado de lado e Ele passasse a habitar em mim e em você. Relacionamento intrapessoal é o relacionamento comigo mesmo. E Jesus fez isso com um objetivo. Fez isso com o objetivo de que nós estivéssemos, então, perto do Pai. O título da nossa mensagem. Nós poderíamos pegar aqui alguns exemplos, né? De pessoas que viveram perto e longe de Deus. Pedro é um dos exemplos. Perto de Deus, Pedro era um leão. Ele andava sobre as águas. Quando Jesus ia ser atacado, ele se posiciona, entra no confronto. Mas quando ele se distancia de Deus, longe de Deus, alguém chega para ele e pergunta: você conhecia Jesus? Aí ele diz: não sei de que está falando. Não conhece. Observe que o mesmo homem que enfrenta combate, vai para a batalha, no momento em que ele se distancia de Deus, o mesmo homem se apresenta fraco e fragilizado. Davi, quando estava perto de Deus, enfrentava gigante, leão. Mas no momento que ele se distanciou de Deus,
se tornou diferente, se tornou fraco, se tornou fragilizado. No texto que nós lemos, eu tenho como objetivo trabalhar a parábola do filho pródigo para simbolizar aquilo que o pai representa, que é Deus, e o que o filho representa, que somos nós. Volte comigo ao texto, versículo 15, capítulo 15, versículo 13. Diz que passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O filho vai embora, abandona o pai, se acha autossuficiente, acha que pode controlar a sua própria vida. Todo mundo aqui sabe que o filho não teria direito à herança antes da morte do pai. Mas ele reivindica. Ele diz que é aquilo que ele deseja, ele quer, então o pai dá a ele. E é exatamente isso que o mundo tenta implantar hoje em dia. O mundo tenta implantar a ideia da autossuficiência. Você pode ser feliz sozinho. Você não precisa de Deus, não precisa estar perto do Pai. Você pode ser feliz sem os valores de Deus, sem os princípios de Deus. Pois o que importa na vida é ser feliz. Você já ouviu isso? O que importa é ser feliz. Eu ouvi um pastor dizendo uma coisa que eu achei dura, mas muito verdadeira. Antes da gente pensar em ser feliz, a gente precisa pensar em ser santo. Antes da gente buscar a felicidade, a gente precisa buscar a santidade, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Vai ser feliz e não vai ver Deus. Então é necessário que a gente tenha consciência e aprenda que é necessário a gente buscar a santidade. E com certeza, o Deus da santidade é o que pode nos fazer feliz. Nossa santidade tem que estar acima dos nossos prazeres, acima das nossas vontades. Mas o filho pródigo chega num momento que é um momento muito significativo, importante, que é o versículo 18. Eu queria que você lesse comigo. E aqui, na verdade, muda toda a história. No versículo 18 ele diz: ele foi lá, ele viveu tudo aquilo que ele queria, achando que podia ser autossuficiente, achando que podia ser feliz sozinho, achando que podia fazer aquilo que desejava. Aí ele chega, perde tudo, vê tudo acabado, vê tudo destruído. Aí ele chega aqui no versículo 18. E eu me torno um admirador desse filho, exatamente por causa do versículo 18. E aqui é onde eu me identifico, onde nós nos identificamos. Veja comigo o que diz o texto, versículo 18. Ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Aqui o filho aprende que só existe uma maneira de ser feliz de verdade: é estar perto do Pai. Se você quer ser feliz de verdade, só tem uma maneira: você precisa estar perto do Pai. Eu me torno um admirador, porque depois que tudo isso acontece,
Em Salmo 42, versículo 7, vai dizer que um abismo chama outro abismo. E quando as pessoas muitas vezes se envolvem em situações como essa, cada vez vai mais. Mas quando tudo aquilo aconteceu, ele se levantou e disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Querida, eu quero dizer uma coisa para você. Aconteça o que acontecer na minha vida, haja o que houver na minha vida, eu sei que no momento que eu me levantar e ir para ter com o meu Pai, meu Pai vai estar me esperando de braços abertos. Meu Pai, Ele já vai estar olhando para quando eu chegar de longe, Ele já me vê. Talvez nessa manhã, pessoas aqui precisem se levantar para ir ter com o seu Pai. Você viu tudo aquilo como era no tabernáculo? Jesus fez tudo isso para que você pudesse estar perto do Pai. Muitas vezes, nós nos distanciamos por sei lá qual motivo, pelas dificuldades da vida, ou enfim. Mas sempre existe um momento, e hoje é esse momento, de você poder se levantar e dizer: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus e diante de ti. Talvez eu nem seja digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu posso garantir para você, Deus estará de braços abertos, esperando, porque certamente o lugar do filho é perto do Pai. É impossível estar aqui pregando o primeiro domingo depois do retiro sem citar alguma coisa do retiro. O retiro foi muito bênção para as nossas vidas. Foi um desafio. Enfim. Mas uma das coisas eu fiquei observando no retiro. Num dado momento, tinha um grupo de pessoas sentados, brincando no horário de lazer, jogando. E ali eu estava olhando, estava vendo. Tinha a filha do pastor Elivelto, tinha o filho do pastor Daniel, tinha as filhas do pastor Ângelo, tinha as filhas do pastor Sena. E eu fiquei pensando numa geração e agora numa outra geração ali reunida. Conversei com o Tiago, falei: e aí, Tiagão, daqui a uns anos a nossa geração vai estar juntas ali. Mas sabe quando isso vai acontecer? Só se a gente não se distanciar do Pai. Porque se você se distancia do Pai, você prejudica a você mesmo. Mas você prejudica também os seus filhos. Eles perdem esse ambiente. E ver eles ali jogando abençoou muito minha vida. Porque eu fiquei ali refletindo, eu falei assim: Senhor, que a minha descendência, junto com os dos que vêm agora, também possa viver essa comunhão. Quando você fica perto do Pai, você é abençoado. Você se torna forte. Os seus filhos são abençoados. Os seus filhos, porque se você se distancia, além de tudo, você tira os seus filhos dessa comunhão. E eu fiquei ali bons minutos refletindo sobre aquilo. E eu ali fiz a minha oração e disse: Senhor, que eu permaneça perto do Pai. E fiquei pensando,
Quantas pessoas vão para tantos lados para que depois volte e entenda que só existe uma maneira de ser feliz de verdade. Porque é impossível ser feliz se eu estiver distante do meu Pai. Estar distante do meu Pai carnal já compromete, já sentiria uma necessidade, uma vontade de estar perto. Como pode alguém achar que é possível ser feliz estando distante do Pai do céu? Nessa manhã, é uma manhã de reflexão para você. Jesus foi crucificado com o objetivo de rasgar o véu que separava o povo de Deus e passou a fazer de você mesmo um tabernáculo. Por quê? Porque Ele quer estar perto de você. Ele quer habitar dentro de você. E eu queria aproveitar esses nossos últimos minutos para fazer essa reflexão com você. Eu vou pedir para você ficar de pé. Vou pedir para o pessoal do Tríade vir aqui. E vou pedir para você fechar os seus olhos. Esse momento é o momento da autoavaliação. Esse é o momento do relacionamento intrapessoal. É o relacionamento meu comigo mesmo. Será que existe aqui alguém que não faça questão que os seus filhos sejam felizes? Será que existe alguém aqui que não deseja que a sua família seja feliz? Será que existe alguém aqui que quer se expor à fragilidade? Nessa manhã, querido, feche os seus olhos. Faça a sua avaliação intrapessoal. Pense no que Jesus fez por você. Pense no como Jesus desejava estar perto de você. Porque se não desejasse, não teria feito tudo que fez, não teria ter passado tudo que passou. Eu quero que você escute uma coisa. De olhos fechados. Deus traz Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus envia o Espírito Santo, o Consolador, para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Talvez você precise entender hoje que só ao lado do Pai que as coisas podem dar certo. Por mais habilidade que você tenha, por mais competência que você tenha, por mais que você não pode ter êxito longe do Pai. O êxito longe do Pai só pode trazer benefícios para essa vida, mas não podem trazer o benefício para a vida eterna. Oh, meu querido, minha querida, nessa manhã eu levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Sabe, querido, para o Pai você pode contar os seus segredos. Para o Pai você pode contar as suas preocupações. O Pai é seu amigo. O Pai é quem te quer melhor nessa vida.
nessa manhã, eu quero te pedir, Senhor, perdoa, Senhor, as minhas falhas. Senhor, por às vezes achar que sou autossuficiente, pela minha boa vontade, pela minha competência, pela minha formação acadêmica. Senhor, nessa manhã eu quero me voltar para Ti e dizer, Senhor, se eu me afastei de perto de Ti, tenha misericórdia de mim, Senhor. Nessa manhã, Senhor, eu quero declarar que eu aprendi, assim como o filho pródigo, que só existe uma maneira de ser feliz de verdade. E essa maneira é estando perto do meu Pai. Senhor, talvez pessoas nessa manhã queiram te dizer, Senhor, me perdoa. Faça a sua oração, querido. Talvez você queira dizer, Senhor, eu errei. Eu pequei contra o céu e diante de Ti. Mas hoje eu estou voltando aqui para dizer, Senhor, oh Senhor, como nós temos aprendido que só existe uma maneira de ser feliz de verdade. Senhor, e nós fazemos isso por amor à nossa família. Nós fazemos isso por amor aos que nos cercam. Nós fazemos isso por amor aos nossos filhos. Que os meus filhos não estejam fora dessa comunhão. Que os meus filhos não se distanciem do Pai. Tudo isso, querido, depende da sua oração. Depende de você, depende do seu clamor. Depende de como, se você vai continuar distante, ou se você vai dizer, Senhor, eu levantar-me-ei. Eu vou me levantar. Eu vou até o meu Pai. Qualquer assunto que seja, querido, eu tenho certeza. Eu estou falando aqui o Pai, o nosso Pai Celestial. Mas a todo momento eu penso no meu Pai. Porque eu sei que se eu tiver uma dificuldade, ou se eu tiver errado, eu sei que se eu for até o meu pai Jason, eu sei que se eu for até ele, eu tenho certeza que ele vai me abraçar. Eu tenho certeza que ele vai me ouvir. Se eu estiver errado, eu tenho certeza que ele vai me perdoar. Se eu tiver me distanciado dele e disser, Pai, me perdoa, eu tenho certeza que Ele vai me perdoar. Sobretudo, querido, você imagina Deus. Talvez você precise dizer, Senhor, eu não sei como está a sua vida, querido. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado. Vem aí, diante da gente, campanha dos 40 dias. Talvez seja o momento de você dizer, Senhor. Talvez seja o momento de você se levantar. Esse filho se distanciou, perdeu tudo, sofreu. Depois ele voltou e disse, Senhor, ele encontrou o El Laai Roi, o Deus que vive, me vê. Deus conhece o seu choro, querido. Deus conhece as suas preocupações, querido. Deus conhece aquilo que te aflige, que te preocupa, que te entristece. Quando esse jovem se levanta e se dispõe a voltar até o seu pai e reconhecer o seu erro, nesse momento, o Deus que vive estava vendo ele. Se você curvar a sua cabeça e pedir a Deus, seja o que for, talvez tenham falado mentiras de você, talvez tenham feito mau julgamento de você, ou talvez tenham falado verdades mesmo, né, irmãos? Talvez tenham falado coisas mesmo que você devia agir diferente. Ou talvez você vai dizer para ele aquelas coisas que estão dentro de você. Que em nome de Jesus,
você saia daqui na certeza. Se você tentar ser feliz sozinho, com as suas próprias capacidades, pode ter certeza. Esse jovem foi cheio do dinheiro. Esse jovem tinha acesso aos lugares que desejasse. Esse jovem tinha à disposição dele tudo aquilo que pode atrair uma pessoa. Mas com tudo isso, ele precisou viver e perder tudo isso para entender que eu só posso ser feliz se eu estiver perto do meu Pai. Feche seus olhos. Vamos cantar aquele louvor, Porque Tu Estás Comigo? Que em nome de Jesus eu aprenda o prazer de estar perto do meu Pai, porque Ele está comigo. Faça essa oração também. Porque Tu estás comigo. Ore pelos seus filhos, ore pela sua família, ore pelos seus pais. Porque Tu estás comigo, eu não temerei. Porque Tu estás, O Senhor dos Senhores, nessa manhã, Ele me trouxe aqui para dizer: Ele está contigo. E Ele quer ficar perto de você, perto da sua família, perto dos seus filhos. porque Tu estás, Senhor, que Tu esteja perto, comigo. que Tu esteja comigo. Eu não temerei. Por quê? Porque Tu estás comigo. Os que estão com Cristo, Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está você, aquele que está com Cristo viverá. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, nós levantamos nossas vozes, ó Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ensine, Senhor, que nós possamos refletir sobre a necessidade dos nossos filhos permanecerem perto de Ti, nesse ambiente de comunhão. Senhor, em nome de Jesus, que eu mesmo, Senhor, que eu mesmo possa, Senhor, ter sempre vivo na minha mente a importância de estar perto de Ti. Que, Senhor, eu possa aprender que não existe uma outra forma de ser feliz se não for perto de Deus. Senhor, que eu possa aprender que não há uma outra maneira de ser feliz se não estiver perto de Deus. Senhor, nós vamos sair daqui nessa manhã. Nós vamos sair preparados por tudo que vem pela frente para nós. Mas eu sei que se nós estivermos perto de Ti, nós teremos força para enfrentar todo e qualquer desafio, toda e qualquer dificuldade. Mas eu sei também, Senhor, que se eu permitir estar distante de Ti, eu vou estar fraco, limitado, fragilizado. Mas em nome de Jesus, nessa manhã, nós aprendemos nessa manhã, eu levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai, e direi: Pai,
Eu pequei contra os céus e também diante de ti. Mas em nome de Jesus, me aceita, Senhor. Porque eu só posso ser feliz se eu estiver perto de ti. Eu só posso ser feliz se eu estiver perto de ti. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pelos braços abertos, por estar me avistando mesmo que de longe. Quando eu venho, Jesus está me esperando com braços abertos. Ele sabe. Você vê que o pai não condena o filho. O pai não briga com o filho. O pai não fala nada. Ele só espera ouvir do filho: eu pequei diante de ti, Senhor. Mas eu aprendi. Eu não aprendi só que o dinheiro acaba. Eu não aprendi só que os meus prazeres acabam. Eu não aprendi só que tudo aquilo que eu penso que é eterno é passageiro. Eu aprendi que a minha felicidade está perto de ti. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com eu e você, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.